Você pediu e estamos de volta com o Velho Dragão, porque dá pra falar muito mais sobre Old Dragon 2 do que um vídeo rápido com diferenças entre ele e D&D quinta edição. Você sabia que existe uma plataforma online super bem desenhada que dá pra pegar as regras básicas do jogo de graça? Ou então que um modo legado de jogo mais político para níveis altos ali dos personagens também é abordado no sistema? Esses assuntos e muitos outros serão falados nesse vídeo aqui de review sobre Old Dragon 2. Olá pessoal, Grum tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje nós vamos acompanhar um jogo old school, totalmente nacional, que com um produto sensacional conquistou milhares de jogadores no Brasil. Vamos aprofundar a conversa que iniciamos uns vídeos atrás, falar sobre o material existente e os principais pontos do sistema, de maneira leve e informativa, para trazer para você o melhor conteúdo possível sobre o Old Dragon 2. E esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira, sobre o conteúdo disponível para Old Dragon, quais são os livros, o que é essencial, o que tem de físico e o que também está disponível online, inclusive de graça. A segunda parte do vídeo será um pouco mais focada em sistema, o que tem de mais interessante e o que todo esse material disponível representa para mestres e jogadores de Old Dragon. A gente já fez esse vídeo mais básico, né, falando sobre o sistema comparado com o D&D quinta edição, e se você não viu esse, eu sugiro que você dê uma olhada, vou deixar o link para vocês lá no final, fica aqui em cima, para você poder conferir. Porque esse vídeo aqui vai ser um pouco mais profundo, e vamos lá, vamos dar foco no material que a gente tem disponível. Eu diria que existe o livro básico para o jogador e alguns acessórios que eu acredito serem de grande ajuda. Eu peguei aqui um pacote que me parece o ideal. Tem aqui, ó, o livro básico, as regras expandidas e também o livro de monstros e inimigos. É esse daqui, ó, bonitão. Também peguei um kit do mestre que me pareceu bem legal. Vem um livreto com várias dicas, um escudo do mestre lindão e alguns acessórios para facilitar a narração, como controle de sessão, iniciativa e um folheto com vários hexágonos para mapas. No livro básico, obviamente, vem as regras principais do jogo, as classes, as raças, equipamentos, magias e etc. Já o livro de regras expandidas tem um conceito interessante. Ele é quase que um espelho do livro básico, só que com novas informações complementares. Tipo, os mesmos capítulos, mas com outras informações que adicionam o jogo. Tem também a questão do jogo solo e das regras de bolso, para facilitar e ter uma sessão muito rápida. Além disso, o livro expande as classes até o nível 15, por exemplo. E as magias podem chegar até o 9º círculo. Já o livro dos monstros e inimigos tem cerca de 230 páginas, com informações de mais de 150 monstros. Desde os mais clássicos, como goblins e dragões, até os mais grotescos, como um pudim negro ou um Shoggoth. E cara, todo esse material tá muito bem produzido, qualidade gráfica absurda, arte excepcional, captando o estilo old school, mas com uma sensação moderna, com algumas ilustrações mais importantes, coloridas, bem legal, pelo menos despertou isso em mim. Além de ter um formato dos livros interessante, ele é menorzinho, facilita o manuseio, tá muito bem encadernado, o trabalho da Buró absurdo. A qualidade dos livros foi uma das coisas que me impressionou. Vale falar que ainda tem os livros de cenários, suplementos de campanha, novos monstros, aventuras e outro acessório para os jogadores que possuem novos talentos, perícias, sub-raças, equipamentos, além de fichas extras de personagens e magias e informações condensadas para facilitar o jogo. É esse kit do jogador aí. Esse particularmente eu não peguei, eu sou mestre, né? Não sou jogador. Você deve ter percebido que eu estou mostrando para vocês algumas coisas ali na internet. Deixa eu mostrar também o que eles têm disponível online. Eles estão com uma plataforma muito legal, inclusive bem parecida com o D&D Beyond, só que lá no Old Dragon. E melhor, cara, você consegue pegar até o livro básico de graça. É só criar sua conta e o PDF básico fica disponível para você. Aqui, ó, isso aqui é uma conta que eu criei, fui lá em livros, né? Você vê que o livro de regras básicas está gratuito. Você pode ter ele tanto online quanto o PDF aí para guardar no seu computador. Além disso, no Old Dragon Online, você tem as opções para criar seus personagens, olhar e organizar seus livros, as suas campanhas, equipamentos, magias, monstros e inimigos.
Essa nova ferramenta online promete facilitar bastante. Inclusive dá para criar uma ficha, cara, muito rapidinho. Como as regras básicas são de graça, você chega por aqui, novo personagem, e com poucos cliques, já com artzona, você consegue fazer um personagem bem tranquilo, old school, old Dragon de ser. Sempre não, né? Só faça não, cara. Aqui, ó, vários cliquezinhos e você já vai chegar no que você precisa para fazer o seu personagem do Old Dragon muito rapidamente com essa ferramenta online. Ela sai a ficha bonitona, completa e simples como o Old Dragon é. Agora beleza, se liga, segunda parte do vídeo. Vamos aprofundar a questão das regras e do sistema. E como esse vídeo aqui ele vai ser complementar, se tu não assistiu o primeiro comparando com o D&D Quinta Edição, sugiro muito você dar uma olhada lá. Vou deixar no final do vídeo aqui em cima para você poder clicar. Vamos começar falando dos personagens, de raça, de classe e outras características, tipo ponto de vida e equipamento. Cada raça no Old Dragon é apresentada com um pouco de história, personalidade geral e como que elas se encaixam nas aventuras, além de algumas perguntas para ajudar você na hora de criar um aventureiro. Depois vem as habilidades da raça, listando algumas características que ela possui. Por exemplo, os anões. Ele fala como costumam ser honrados e perfeccionistas, de aparência robusta e corpulenta, além de serem orgulhosos e tradicionais. As perguntas sobre seu anão aventureiro são: do que seu anão mais se orgulha de suas tradições? O que seu anão busca provar ou realizar? E a terceira, o que seu anão possui como principal obsessão? Depois tem aí as características mecânicas, né, que incluem o vigor da raça, dando bônus de +1 em teste de proteção de constituição, e a experiência com mineração, dando a capacidade de detectar anomalias em pedras e cavernas e facilitar a luta contra orcs, ogros e hobgoblins. Porém, no Old Dragon, as raças não possuem somente características positivas, existem alguns contratempos. Seguindo esse nosso exemplo dos anões, eles não podem usar armas grandes, a não ser que sejam especialmente feitas para eles. Por último, os anões têm movimento base de 6 metros e infravisão de 18 metros. Já a estrutura de cada classe é formada por uma descrição de como a classe funciona e depois as características especiais dela. Tipo, que tipo de armas tem proficiência, armaduras e itens mágicos eles podem utilizar. Além de quais são os movimentos especiais divididos por níveis. Nas regras básicas tem uma tabela mostrando cada classe do nível 1 ao nível 10 e no livro avançado do 11 ao 15. Aí a tabela da classe tem uma quantidade de XP que precisa para passar de cada nível, os pontos de vida, a base de ataque e as jogadas de proteção, além do XP especial para as especializações. Classes que utilizam magia também possuem o número de magias divididas em círculos, como você pode ver aí o clérigo. E por último, cada classe tem 2 especializações nas regras básicas e mais 2 nas regras expandidas. Claro que eu vou fazer um anão guerreiro de exemplo, né? Os guerreiros são os combatentes especialistas em armas e com a função de ser o músculo do grupo. Eles podem usar todas as armas e armaduras do jogo e em relação aos itens mágicos, não podem usar cajados, varinhas ou pergaminhos mágicos, com exceção dos de proteção. No nível 1 possuem a habilidade de aparar, podendo sacrificar sua arma ou escudo para evitar um dano. E também no nível 1, os guerreiros ganham maestria em arma, ganhando bônus de ataque com uma arma escolhida. Essa habilidade evolui no nível 3 e também depois no nível 10. Já no 6º nível de carreira, o guerreiro ganha um ataque extra. Se a gente for olhar as regras avançadas, o guerreiro ganha reputação no nível 11, que é um recurso que pode ser utilizado para influenciar em teste de reação com os NPCs e com os monstros. E se falando em especializações, um guerreiro pode ser bárbaro ou paladino, segundo as regras básicas. E também um anão aventureiro ou um arqueiro, seguindo as regras avançadas. E aí, ó, para completar essa parte de personagens, são necessárias algumas outras informações. Por exemplo, os pontos de vida, que são baseados na classe escolhida. A classe de armadura, que depende do equipamento, mais destreza e ali alguns efeitos. Já a base de ataque é o valor utilizado para calcular seu bônus ali de combate. Ele é formado também pela base da sua classe, o modificador de força ou destreza e alguns outros efeitos. E aí tem também as jogadas de proteção, que são formadas pelo valor base da classe, mas tem também o nível e o bônus de atributo, e alguns outros efeitos ali de vez em quando. E aí são 3 jogadas de proteção, baseadas aí em destreza, constituição ou sabedoria. E o detalhe de que, assim como feito nos testes de atributo, as jogadas de proteção são feitas com o melhor resultado sendo 1 e o pior resultado sendo 20. Então você rola o dado tentando ir para baixo. Queria só destacar um último detalhe dessas características dos personagens.
personagens, o movimento. Ele é calculado com o valor base da sua raça, menos a carga. E aí eu acho que é legal a gente referenciar, falar rapidamente sobre esse conceito que é diferente no Old Dragon. Cada equipamento possui um valor de carga ao invés de peso. Se esse valor ultrapassar a capacidade máxima de carga de um personagem, aí ele começa a ter sua mobilidade afetada, perdendo 3 de movimento. E o personagem tem o valor de carga baseado na constituição ou na sua força, o que for maior e melhor para ele. Aliás, toda essa questão de equipamento é bem maneira no livro. Tem descrição de várias ferramentas úteis ali para os jogadores, não só de armas e armaduras, mas também materiais úteis na exploração das aventuras. Apitos, algemas, óleo, tochas são alguns dos vários itens descritos no livro. E eu sempre acho que dá para usar esses elementos de maneira criativa. Eu gosto dessa possibilidade aí, que é muito forte no Old School. Bora sair um pouquinho dos personagens e focar nas informações para o mestre? Além de ter aí algumas regras, o capítulo Campanha traz informações sobre ouvir ruídos, se esconder e procurar, que são elementos importantes para a exploração. E se tratando de um jogo old school, esse aspecto vale muito. Já o capítulo de combate foca em apresentar regras para poder ajudar o mestre em lidar com os conflitos. A chance de surpreender oponentes, que é decidida com a jogada de 1d6, variando de acordo com a situação apresentada, se está bom ou ruim para os jogadores. Já a iniciativa é feita como se fosse um teste de destreza ou sabedoria. Os personagens que passarem nesse teste fazem sua ação antes do inimigo. Já os que falharem terão que esperar o adversário agir primeiro. Bem simples, elegante, eu gosto dessa iniciativa aí diferente. Em relação aos movimentos e às ações de combate, elas são bem parecidas com o que a gente já está acostumado. Inclusive, nesse caso, os dados são rolados para cima. Ou seja, o 20 é o acerto crítico, você vai sempre buscar ele. Mas existe uma característica, uma regra bem legal para se mencionar aqui. A moral dos monstros, que é uma mecânica importante para a solução de combates no Old Dragon. Por conta de como o sistema é construído, essa moral não é simplesmente um flavor, ela é importante para que as situações se resolvam às vezes de maneira mais rápida e trazer um realismo para o jogo. Às vezes os inimigos vão só fugir para se reagrupar e poder atacar com mais força depois. E funciona da seguinte maneira: se no final da rodada metade ou mais do grupo de inimigos foi derrotada, morreu, ficou inconsciente, fugiu, sei lá, um teste de moral é exigido. Esse teste é feito com a rolagem de 2d6 e cada monstro tem um valor de moral na sua ficha. Por exemplo, um kobold ele tem moral 5, enquanto um troglodita vai lutar mais, vai ser mais resiliente, ele tem moral 9. Se a rolagem de dado desses 2d6 for menor ou igual à moral do monstro, ele continua ali lutando, de boa. Se for maior, a criatura, vaza, foge. Por último, vale mencionar que algumas criaturas possuem regras especiais para determinar esses testes de moral. Por exemplo, os mortos-vivos, eles não têm medo assim, eles precisam ser afastados por clérigos, com a habilidade deles. Ou então, um rato gigante pode ser amedrontado com fogo. Características especiais dão um sabor a mais ao sistema e aos combates. Queria trazer um alô sobre os modificadores do jogo. Achei interessante a maneira como eles são calculados. Você tem aí fácil ou muito fácil, que garantem um bônus de mais 2 ou mais 5. Ou então difícil ou muito difícil, com penalidades de menos 2 ou menos 5, respectivamente. E aí, se você tem duas condições que dão mais 2 ou menos 2, elas vão se acumular e transformar em mais 5 ou menos 5, tá ligado? E esses bônus e penalidades, eles se anulam se tiverem ali iguais. O livro descreve também várias situações que podem interferir nessas rolagens. Por exemplo, atacar pelas costas vai te dar um bônus, ou então atacar algo muito distante vai te dar uma penalidade. Isso está descrito ali para poder ajudar o mestre a decidir e a servir de exemplo. E a gente não podia terminar essa parte toda do combate sem eu falar da morte de personagens, coisa que é muito comum nesse estilo old school e também no Old Dragon, se você tiver ali de bobeira. O jogo é bem imortal e a mecânica reflete isso. Quando você chega em 0 pontos de vida, seu personagem está morrendo, está caído, está desacordado. No final da rodada, um personagem que está morrendo, ele realiza uma jogada de proteção para tentar se agarrar à vida ali por mais alguns segundos. Uma última chancezinha. Se ele for bem sucedido, ele entra na condição de agonizando e ganha mais uma rodada. Um pouquinho mais de tempo ali, talvez, para seus aliados poderem ajudar ele. Se ele falhar, ele está morto. E digo mais, se nessa rodada extra, que ele está ali agonizando, ele não for ajudado pelos companheiros, não for curado nesse momento, nesse breve período, então ele também está morto, já era. Tem nada de 3 saves para um lado, 3 saves para o outro, ressuscitação no meio do combate, nada disso.
Foi. E se liga, vamos falar rapidamente sobre magia antes de seguir com algumas regras do livro expandido. Eu falei no vídeo anterior, comparando com o D&D quinta edição, essas magias de Old Dragon, elas parecem ser mais fracas. E eu quero adicionar ainda aqui, que elas também são mais simples e muitas possuem correções para evitar o abuso de combos quebrados ali por parte dos jogadores. Por exemplo, a magia do escudo arcano, o famoso shield aí, que dá tanta treta no D&D quinta edição. No Old Dragon, por exemplo, isso é resolvido. Ela é limitada a 14 de AC e pronto. Não vai deixar ninguém com 37 de AC. Todas as magias possuem nome, círculo, alcance, duração e jogada de proteção. Além disso, suas descrições são claras e objetivas. E ainda assim, elas não são fracas, já que o sistema todo em si traz o jogo puxado para baixo. As criaturas têm menos pontos de vida, têm menos recursos, então as magias continuam sendo essenciais para um grupo ser bem sucedido. Se liga, vamos mostrar e falar um pouquinho desse livro de regras avançadas. Ele tem várias interações que são muito legais. Começando de trás para frente, queria falar um pouquinho sobre as regras de se jogar Old Dragon sozinho. Você tem ali aquele jogo solo, ou então uma versão de bolso, mais simples ainda, ideal para jogos rápidos. Só com as regras em mente, um conjunto de dados, você faz aí a sua partida. O livro traz ainda regras expandidas que vão desde novas situações para os testes de atributos, por exemplo, explicando melhor os testes resistidos ou então cooperativos, até a condução da campanha, com regras para a reputação dos jogadores, seguidores e aí construções como base de operações para grupos de alto nível, que eles chamam aqui de modo legado, com os jogadores se envolvendo na política da região, por exemplo. E se falando em nível, aqui o jogo é expandido até o nível 15. E para manter os números controlados, a partir desses níveis, os personagens não têm mais aquele monte de ponto de vida somando com o bônus de constituição. É um valor fixo para ganhar de ponto de vida. Isso evita aqueles personagens com 400 pontos de vida, a parada é bem mais limitada. E eu gostei muito da parte do livro que ajuda a caracterizar melhor o seu personagem. Eles têm tabelas de personalidade e características físicas, com vários traços simples e interessantes para poder ajudar os jogadores e mestres a detalhar a personalidade. Por exemplo, você pode ter traços como bagunceiro, distraído, humilde e irracional. Já entre exemplos de características físicas, podemos falar de banguelas ou dentuços, ou quem sabe um jogador ou NPC pálido e perfumado. O livro traz também expansões de regras sobre combates, falando de cenas aquáticas ou então aéreas, e até uma seção para combate entre exércitos, coisa que é sempre muito complicada no RPG, já que você tem um grupo de jogadores. A seção de magias amplia o estudo dos feitiços e traz vários novos itens mágicos para os jogadores se equiparem, além de ter regras para você poder construir esses itens. Por último, um capítulo inteiro com valiosas dicas para poder auxiliar o mestre a rodar suas mesas e campanhas em Old Dragon 2. E cara, pra gente completar esse review, só falta mesmo falar do livro dos monstros. E eu achei o design muito interessante. A ficha, cara, é super reduzida e simples. Só tem os atributos essenciais e as habilidades focadas aí no combate. Mas também existem informações do estilo de luta e também da ecologia da criatura, um pouco de história e uma coisa extra que eu achei muito legal. Cada monstro vem com uma utilidade, algo que os jogadores podem recolher e utilizar dentro do jogo depois de derrotar a criatura. Por exemplo, na descrição de uma hidra, é dito que seu sangue é ingrediente para a criação de poções de cura. Ou então uma naga negra, que pode ter seu cérebro extraído para componentes ligados a magias de controle mental. E tá aí nosso review de Old Dragon 2. Eu fiquei impressionado com a qualidade do material e feliz demais de saber que tudo isso é produto totalmente brasileiro. Eu tenho gostado bastante de ver o movimento old school crescendo no Brasil e no mundo. Eu acho que é uma maneira diferente e interessante de se jogar RPG, voltando um pouquinho às origens. E gosto mais ainda quando o sistema dá uma abraçada em técnicas mais modernas de narrativa. O Old Dragon tem alguns elementos assim que eu acho interessante. A gente deve voltar a esse assunto aqui no canal, falando mais de Old Dragon e outros sistemas que tenham esse tema.
Inclusive eu estava programando para fazer uma campanha assim esse ano, old school, mas deve ficar para o ano que vem. Ou quem sabe um dia Fantir em modo old school? Se você não assistiu o vídeo anterior comparando Old Dragon com o D&D quinta edição, clica aqui do lado, vou deixar o link para vocês. Vale muito a pena, ele é um vídeo complementar e você vai poder se inteirar ainda mais. Eu falo coisas lá que eu não mencionei aqui. Se você já viu esse vídeo, que tal acompanhar uma campanha inteira minha, D&D quinta edição, mas que tem alguns elementos de old school? Vou deixar o link aqui para esse lado, ó, a campanha da galera das antigas. Queria agradecer demais a você que chegou até aqui no vídeo, dar um alô para a galera do Mercado RPG, não sei se vocês sabem, o Mercado RPG é a nossa loja parceira, eles têm acessórios, dados, miniaturas, grid, pintura, tudo que você pensar tem lá no Mercado RPG, o link tá aqui embaixo, dá um confere. Vou finalizando por aqui, a gente se vê num próximo, grande abraço!